Câmara Municipal de Tanguá, hoje dia 30 de novembro de 2015, nós acompanhamos hoje aqui dois acontecimentos importantes. Um histórico, que é a questão do concurso público da Casa Legislativa Tanguaense, um sonho antigo acalentado pela população de Tanguá, que quer participar desse concurso, né? Especialmente do presidente da Casa, vereador Luciano Lúcio, do PSDB, e também foi aprovada hoje aqui as contas, por unanimidade, do prefeito Valber Carvalho, né? Vamos conversar com o presidente da Câmara de Tanguá sobre esses dois temas especificamente hoje aqui. Presidente, obrigado aqui pela atenção do senhor. Vamos começar falando, presidente, sobre essa questão do concurso público, que a gente sabe que o senhor especialmente se dedicou muito para que esse momento acontecesse. Esteve aqui o Marco Areia, né? O Marco Areal, para assinar o contrato e tal, bacana, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A expectativa do senhor é mais um gol a seu favor. Flávio, na verdade, eu sempre digo, todo presidente que passou por aqui deixou alguma coisa, seja patrimônio, alguns fizeram a reforma, alguns compraram veículos, enfim, a minha grande intenção, eu acho que o grande legado, que desde o início eu imaginei que eu poderia deixar, seria o nosso quadro de funcionários efetivos, que a gente não tem. Nunca houve concurso público da Câmara de Vereadores de Tanguá. E aí vem o segundo problema, credibilidade, porque quando se fala em concurso público de poder legislativo, infelizmente a credibilidade é baixa. E a gente conseguiu, graças a Deus, o Ministério Público acompanhando o tempo todo. Assim que eu assumi, eu procurei a doutora Renata, nossa promotora, expliquei, ela acompanhou, convidei para que ela fosse, sempre tivesse presente quando o assunto fosse o concurso público da Câmara. E aí a gente chegou a abrir a licitação seria no dia 7 de outubro, convidei o Ministério Público para que estivesse aqui. Houve um pedido de impugnação do nosso certame por conta de uma das empresas, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente pôde cancelar e fazer por dispensa de licitação com a FUNRIO, que é uma referência em concurso público. Fez simplesmente a UERJ agora, esse final de semana. Fez Polícia Federal, fez INSS, fez FUNRIO, fez INTO, a FUNRIO fez INTO, e a gente sabe da importância da FUNRIO quando se fala em concurso público. Recentemente também, quando a gente esteve lá visitando a FUNRIO, eles estão com um concurso grande na Bahia, que já estavam com 110 mil inscritos. Hoje o Gerson, que é da FUNRIO, me disse que já está em 130 mil inscritos. Então foi uma satisfação muito grande, foi muito importante fazer essa assinatura do contrato aqui no plenário da casa. A gente quer lançar esse edital o mais rápido possível e dar esse pontapé inicial para que a gente tenha, de fato, o cumprimento da nossa Constituição, que diz que você só faz parte, de fato, do poder público como funcionário, como quando você faz o concurso público. Eu sei, porque eu sou funcionário do Estado, eu sou funcionário do município, e como é importante, como é difícil e como é importante, como é uma conquista que solidifica a nossa profissão, a nossa dedicação. Então vai ser importante em todos os sentidos, Flávio. Eu tenho certeza absoluta e quero parabenizar a Câmara de Vereadores, porque os 13 vereadores, tanto o presidente quanto os outros 12, todos foram unânimes nesse sentido. Não houve nenhum tipo de pressão, a gente seguiu as normas da lei rigorosamente. Então eu estou muito satisfeito nesse sentido. Vale a pena o senhor ressaltar isso, que o concurso de Câmara geralmente tem aquela história uma outra Câmara vizinha também faz concurso, e aí a mulher do cara daqui passa lá, de lá passa aqui e tal. É exatamente o que o senhor quer evitar, esse tipo de situação, né, presidente? Muito interessante aquela história que o senhor conta aqui, quando esteve com o presidente da FUNRIO e tratou desse assunto. Na verdade foi o Vando, representava o economista Vando, e assim que eu sentei lá na FUNRIO, a gente foi na sede, tirei 45 fotos, mandei para a promotora, que ela não pôde estar presente. E quando eu sentei, o procurador, e quando a gente foi fazer a reunião, eu comecei falando para o Vando que a minha expectativa era a melhor possível e que a gente tivesse algo com lisura total, até porque não há custo para a Câmara, custo zero. E ele falou assim: então agora a gente pode continuar a conversa, mediante a sua colocação, que você quer algo sério, consistente, legítimo, a gente pode continuar a conversa, porque a FUNRIO é uma instituição séria. Então, esse foi o início da conversa. Então, dali em diante, eu tinha certeza absoluta que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E acabou que a impugnação ajudou então, né, presidente? Foi fundamental, foi fundamental. Os cargos, presidente, quais são? Afinal de contas, quando chega concurso, eu sei que de repente o senhor ainda não tem esse domínio todo, mas especificamente o quê? Nível médio, técnico, como é que vai ser isso? Nível fundamental só tem para motorista.
todos os outros são de ensino médio. Tem para contabilista, oficiais administrativos. Eu não lembro de cabeça, acho que são 14 vagas, não tenho certeza, mas acho que são 14 vagas. Mas a gente tem para motorista, que é ensino fundamental, e o restante é ensino médio, mas não sei detalhes, porque agora é tudo com a FURRI, né? Perfeito. Mudando de assunto, presidente, vamos falar aqui da aprovação das contas do prefeito, que aconteceu hoje por unanimidade. Quero destacar aqui, inclusive, a fala muito lúcida do vereador Gilmar Cordeiro, que se porta como oposição ao governo municipal, mas muito tranquilo nas suas colocações. Vou acompanhar aqui, discordo em muita coisa do governo municipal, mas vou acompanhar aqui o parecer do Tribunal de Contas, o parecer dos colegas da casa também que analisaram e tal. Achei interessante o posicionamento do vereador Gilmar Cordeiro, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trâmite todo aí da aprovação das contas do prefeito. A aprovação de contas é sempre um negócio que gera polêmica, né, e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sempre gostei. Eu até falei no plenário, eu gosto mais de fazer o estudo da análise dos pareceres do Tribunal de Contas do que da própria lei orçamentária, que na verdade é o grande momento do Poder Legislativo quando você vota a peça orçamentária. E a primeira logo que eu encarei foi em 2001, foi do então prefeito Gelson José Cardoso, foi muito polêmico, não era Fundeb ainda, era Fundef, era Fundo de Valorização do Ensino Fundamental. Houve um erro técnico que ensejou uma reprovação de primeiro momento, depois houve um conserto por parte do Executivo, que resultou numa aprovação. E parte da Câmara, a maioria, pensava em reprovar as contas. E eu era oposição ao prefeito José Cardoso e acabei fazendo um discurso que era impossível, seria incoerente, seria errado. E de lá para cá me debrucei, tivemos também muita dificuldade na última conta de Carlos Pereira, de Carlinho. Foi um ano muito difícil, o ano de 2012, e ele estourou o limite de pessoal, mas existia uma possibilidade na lei de responsabilidade fiscal do governo seguinte, então do prefeito Valber, no quadrimestre seguinte, consertar isso. E o Valber fez com extremo espírito público. Não houve, eu acho isso muito importante, saber separar o processo eleitoral do processo administrativo. E eu nunca escondi de ninguém. Hoje eu faço a minha caminhada política como eu acho que devo fazer, mas tenho um carinho muito grande pela família de Carlos Pereira e jamais faria qualquer coisa nociva a ele ou qualquer outra pessoa. E foi um momento muito difícil, porque eu estudei muito aquelas contas, porque também veio com parecer prévio contrário, e depois das defesas veio um novo parecer, mas eu estudei muito aquelas contas. Talvez sejam as contas que eu mais estudei. Eu levei uma noite e um dia estudando, fazendo a minha análise para apresentar para o plenário. Já essa foi a conta mais fácil de todas, dos meus 3 mandatos, a mais fácil. Ela veio apenas com algumas ressalvas e determinações por causa dos demonstrativos que não coincidiam, um problema de sistema que logo depois foi resolvido. Então foi extremamente fácil. Tão fácil que o próprio vereador Gilmar, também com extremo espírito público, fez a colocação que tinha que fazer. Seria incoerente da parte dele qualquer discurso que não fosse indo ao encontro do que o Tribunal de Contas propôs, porque era lógico. Está tudo em dia, está tudo correto. Num ano de extrema dificuldade, eu gosto muito de dar ênfase a isso. Tanguá, os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, nem 15 estão em dia com suas contas, com suas finanças, com o seu dia a dia contábil, jurídico. Tanguá está entre esse pequeno número de 15, talvez 15% de municípios que estão em dia com suas contas. Então, a gente, com todas as dificuldades, existe falhas, existe erro, mas não tinha o que discutir, foi extremamente fácil. Talvez seja a sessão mais rápida que eu tenha participado quando o assunto foi prestação de contas. Então, não teve muito o que polemizar, não houve polêmica. A gente apenas cumpriu o nosso papel enquanto representantes do Poder Legislativo. Para a gente fechar, presidente, o que a gente percebe é que o prefeito Valber, no primeiro momento, em 2013, quando ele chegou, acabou sendo meio criticado por conta de algumas ações muito conservadoras, não contratou tanto quanto se esperava, algumas pessoas ficaram até chateadas porque não foram aproveitadas e pessoas que caminharam junto numa campanha, e agora a gente percebe que essa ação um pouco mais conservadora acabou ajudando nesse momento de crise aí que atinge o nosso país, os municípios como um todo, que são muito prejudicados pelo governo federal, que domina quase tudo em termos de recursos, e agora acaba ele tendo a caminhada um pouco mais facilitada por conta desse comportamento mais conservador ali atrás. É isso, presidente? Sim, a gente passou um momento muito difícil, foi muito doloroso, várias prefeituras já vinham demitindo há muito tempo, o Valber conseguiu segurar até o final do ano, teve uma série de demissões agora. Tenho certeza que a grande maioria retorna no início do ano, até porque foi para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Porque quando você contrata, você tem um percentual sobre o montante X.
E quando você chega no final do ano e essa arrecadação ela não bate, obviamente aquele quantitativo, o percentual não vai ser o mesmo percentual. É um percentual que ele vai ser diferenciado. A tendência, é óbvio, ele acaba estourando, você acaba ultrapassando o limite proposto. Mas mesmo assim, se não tivesse essa postura mais conservadora, como você colocou, com certeza Tanguá hoje seria um município inviável. Talvez seja uma das cidades mais pobres da nossa região e talvez seja a única que está em dia com suas obrigações. Então é um momento difícil. O governo federal, junto com o governo do estado, deve cerca de 7 milhões ao município de Tanguá. Então é muito difícil, uma cidade pobre como essa, a gente falar que o governo federal e o governo do estado deve, de verba vencida, que não foi repassada, cerca de 7 milhões de reais, dá para imaginar o impacto. E com tudo isso a gente está conseguindo tocar a cidade, está conseguindo fazer a gestão da cidade, e eu espero que ano que vem seja um ano melhor, mesmo com todas as perspectivas dos especialistas dizendo que não será, mas eu tenho que esperar que seja pelo bem da nossa população. Bom, para a gente fechar aqui, presidente, hoje dia 30 de novembro, o Natal está se aproximando aí, o fim de ano chegando. Não sei se nós teremos outra oportunidade dessa de estarmos conversando aqui. Deixar sua mensagem de Natal aí para a galera que está acompanhando essa reportagem aqui, essa entrevista, esse papo, né, já que Natal e Ano Novo se aproximam por aí. Responsabilidade. A mensagem tradicional é que Deus proteja, Feliz Natal, próspero Ano Novo, mas sobretudo a responsabilidade com as finanças. Vai chegando Natal, é um ano muito difícil, é um ano diferenciado. Está difícil para todo mundo, cada um no seu tamanho, cada um passando por suas dificuldades, e a gente precisa ter essa responsabilidade. Os pés fincados no chão, paz, harmonia, sensibilidade, solidariedade sobretudo. A gente, principalmente numa cidade pobre como essa, a gente precisa ser solidário o tempo todo, mas fundamental, amor no coração, responsabilidade com o seu próximo. E é isso que eu quero deixar e desejando que Deus abençoe a todos. Presidente da Câmara de Tanguá, Luciano Lúcio, PSDB. Valeu.